Hoje nós vamos estar trazendo uma meditação aqui no Evangelho de João, no capítulo 4, a partir do versículo 46. O texto fala sobre a cura do filho de um oficial do rei. Uma história bastante curta, mas ela tem muito interessante a história. A maneira como Jesus trata com esse homem, a abordagem de Jesus para com esse homem é muito interessante. Eu gostaria de estar lendo e gostaria de estar meditando sobre esta cura. O texto fala que Jesus havia saído da Galileia, da Judéia, e tinha voltado novamente para a Galileia. E ele estava ali em Caná da Galileia, onde ele transformara água em vinho, e cidade também de Natanael, um dos seus discípulos. Enquanto ele estava ali, um oficial do rei, um oficial de Herodes, procura Jesus e pede para que Jesus desça com ele até Cafarnaum, porque o seu filho está morrendo. Ele tinha um filho que estava à beira da morte. E eu fico imaginando, esse homem fez uma viagem de aproximadamente 40 quilômetros, porque o texto fala que ele ouviu dizer que Jesus novamente tinha saído da Judéia e tinha voltado para a Galileia. E provavelmente nós podemos deduzir que ele ouviu a história da água transformada em vinho. Então ele viu a possibilidade de que esse Jesus pudesse curar o seu filho, pudesse fazer alguma coisa por ele e impedir que o seu filho viesse a óbito, viesse a morrer. Então nós imaginamos o sofrimento desse homem, imaginamos todo o sentimento desse homem, toda a aflição que ele estava passando. Imagina você fazer uma viagem, pensando que o seu filho está à beira da morte, pensando que talvez não venha acontecer nada, que Jesus não possa fazer alguma coisa por ele. Quantos pensamentos estavam na mente desse homem? Mas ele faz essa viagem. Qual pai que não faria? Qual pai que não procuraria qualquer que seja a solução para que seu filho não viesse a morrer? E quando ele fala para Jesus descer, e é interessante isso daqui, porque Jesus ele é um pouco áspero com o homem. Jesus, claro que Jesus conhecia a história do homem, claro que Jesus já conhecia a realidade do menino, Jesus, na sua onisciência, ele sabia de todas as coisas. Mas é interessante que Jesus fala assim: se vocês não virdes milagres, não virdes sinais, prodígios, de maneira nenhuma vocês crerão. É o que Jesus fala para ele. Mas ele fala assim: Senhor, desce depressa, porque meu filho está morrendo. O que Jesus quis dizer é aquela famosa frase que as pessoas usam: eu tenho que ver para crer. Mas isso não é fé. Fé é a certeza daquilo que não se vê. Aquilo que você vê, simplesmente você viu. Não é fé. E Jesus fala isso para ele, ou seja, Jesus estava colocando ele no mesmo nível das pessoas que estavam indo ali por causa dos sinais. Você vai ver que ele fala muito sobre sinais no livro de João. E as pessoas vinham por causa dos sinais. Vocês não estão vindo aqui por minha causa. Eu não sou o objeto pelo qual vocês estão vindo. Vocês querem ver prodígios, vocês querem ver sinais. E Jesus então coloca aquele homem nessa mesma categoria. Coloca esse homem nesse mesmo patamar. Mas ele sobressai quando ele fala: Senhor, venha depressa. Não, eu não vim aqui para discutir o meu sentimento. Eu não vim aqui para discutir a razão pelo qual eu vim. Eu vim aqui porque de fato meu filho está morrendo. Eu estou desesperado e eu preciso que o Senhor faça. Se o Senhor pode fazer alguma coisa, faça por mim. Eu sou um pai que está desesperado. Foi com efeito mais ou menos o que aconteceu aqui nesse diálogo. Agora olha que interessante. Jesus não vai. Jesus vai falar para ele assim, ele fala para Jesus: desce comigo depressa, porque o meu filho está morrendo. Jesus fala: eu não vou, vá você, porque o teu filho vive. Você observa que ele creu sem ver, porque o texto vai dizer assim, Jesus fala: vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive. E o texto fala assim: o homem creu na palavra de Jesus e partiu. Ele não viu para crer, ele creu para mais tarde ver o seu filho curado, que foi o que de fato aconteceu. E quando ele está indo,
quando ele está chegando já perto da casa, nós vemos que as pessoas vêm encontrar com ele e o texto fala, já ele descia quando os seus servos lhe vieram ao encontro anunciando-lhe que o seu filho vivia. Então as pessoas vieram e falaram, Senhor, seu filho está bem, seu filho foi curado, seu filho não está mais para morrer. Né? E olha a pergunta que ele faz. Ele pergunta então, a que hora seu filho se sentirá melhor? Ele não pergunta assim, que hora meu filho foi instantaneamente curado? Que hora que ele foi curado? Não, ele pergunta que hora que o seu filho começou a melhorar, é o que ele quer dizer. Que hora que ele começou a se sentir melhor? Né? E eles respondem assim, ontem, a hora 7ª, a febre o deixou. 1h da tarde de ontem, o mesmo horário que Jesus falou para ele, vai. Então veja bem, a nossa fé, ela está vinculada a uma ordem de Jesus e a obediência a essa ordem está vinculada a uma promessa. Qual que era a palavra que ele creu? Vai. Qual que era a promessa que está vinculada a essa palavra, a esse imperativo de Jesus? Teu filho vive. E ele creu. Daí para encerrar, olha que coisa. Por 2 vezes esse homem creu. Né? Daí o versículo 53 fala, com isto reconheceu o pai ser precisamente a hora em que Jesus lhe dissera, teu filho vive. Então isso aqui foi ratificado, foi confirmado. A mesma hora, no mesmo momento em que a palavra estava saindo da boca de Jesus, o filho estava sendo curado. Vai, e ele obedeceu, e seu filho foi curado. Né? Diga-se de passagem, não é? Você vai ver isso muito comum na Bíblia. Você vê o rapaz que era cego dos olhos, né, de nascença, em João capítulo 9, Jesus sujou os olhos deles, fez saliva, colocou barro nos olhos e falou, vá até o tanque de Siloé e lave. E quando ele obedeceu essa ordem de Jesus, o que aconteceu? Ele voltou enxergando. Ele falou para os leprosos, vai e se mostrem, se apresentem ao sacerdote. E se você for ver na lei, quando alguém se sentia que estava curado da lepra, tinha que passar por todo um ritual, se apresentar ao sacerdote, para que eles pudessem averiguar, né, ver se realmente a pessoa estava purificada, para depois voltar a viver em sociedade. Mas olha o que eles fizeram, eles obedeceram à ordem de Jesus, certo? Indo mostrar-se ao sacerdote, mesmo leprosos. E enquanto eles estavam indo, a lepra saiu do corpo deles. Então toda a bênção que muitas vezes nós recebemos está vinculada a uma ordem de Jesus. Nós ouvimos a palavra, obedecemos a palavra e nós recebemos o milagre de Jesus. Agora olha para encerrar. Fala assim, com isto reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera, teu filho vive. Agora olha o que fala. E creu ele e toda a sua casa. Né? Olha que coisa. Aqui há uma entrega absoluta, realmente, ao Senhor. Não apenas ele, mas toda a sua casa reconheceu que Jesus era Deus, que Jesus era o Filho de Deus. Que Deus possa nos abençoar em nome de Jesus.